Olá, bem-vindos a mais um vídeo. Ora, hoje vamos falar sobre testes de hipótese e também sobre o valor de P e algumas maneiras que normalmente nós vemos falar sobre o valor de P e que são completamente erradas. Vamos realmente ver o que é o valor de P e o que é que nós podemos dizer ou não sobre o valor de P. Então, testes de hipótese. Nos testes de hipótese há duas hipóteses. Ou é uma ou é outra. E portanto, nas hipóteses de qualquer estudo, qualquer tipo de estudo, nós vamos ter sempre a hipótese alternativa, que normalmente designa-se como H1, ou a hipótese nula, H0. A hipótese chama-se hipótese alternativa, mas também se pode chamar hipótese não nula. E portanto, normalmente H1 é a hipótese proposta pelo investigador, ou seja, é a tese que ele quer perceber se é verdadeira ou não. Vamos imaginar, vocês têm um grupo de ratos, controle, e outro grupo de ratos, teste, e vão aplicar uma dieta aos ratos, teste, e a vossa tese é que aquela dieta vai emagrecer os ratos por, algum, por algumas gramas, pronto. Pois o efeito, o tamanho do efeito, pois, para aqui não é relevante agora. O que interessa é a minha dieta vai fazer efeito, ou seja, vai reduzir o peso ou vai aumentar, depende do objetivo do estudo. Mas pronto, vamos aqui assumir que vai diminuir o peso dos ratos. Então, essa é a tese. Então, se depois de recolher os dados e fazermos um teste estatístico, verificarmos que realmente os pesos dos ratos diminuem, então sim, a hipótese alternativa prevalece. Mas já lá vamos. Então, vamos ver aqui o exemplo das finanças, que normalmente é um bom exemplo para ilustrar o que é que se faz em ciência com os testes de hipóteses. As finanças vão fiscalizar as contas de uma empresa e, após a fiscalização, é acusada de infração fiscal. Obviamente, para formar esta acusação, o fiscal das finanças precisa de provas, que são os dados, que sustentem a acusação. Caso não consiga reunir as provas necessárias, a empresa não é considerada culpada e, portanto, existem duas hipóteses. A hipótese nula, H0, a empresa não cometeu nenhuma infração, está tudo bem. Ou a hipótese alternativa, a empresa cometeu uma infração. E, portanto, como é que nós vamos distinguir entre uma e a outra? Vamos ter que ter dados, certo? E, a partir desses dados, depois nós vamos formalizar os resultados, vamos criar os resultados, neste caso, nas finanças seria fazer as contas, comparar os gastos, a entrada e a saída e ver se realmente houve fraude. E só no fim é que podemos tirar uma ilação. Ou rejeitamos esta, ou rejeitamos esta. Portanto, é aquela máxima de quando alguém é acusado, né, inocente até prova em contrário. E na ciência funciona exatamente da mesma maneira. A hipótese nula prevalece sempre até haver evidência de que é a hipótese alternativa que prevalece. Ok? E daí usarmos os testes estatísticos para uh, ver se realmente a hipótese alternativa prevalece ou não. Mas depois falaremos noutro vídeo sobre quais os testes estatísticos e o que são os testes estatísticos. Para já estamos nos testes de hipótese. Então, há duas tomadas de decisão, né? Aí rejeita-se H0, a empresa é culpada e H1 é verdadeira. Não rejeitar a hipótese nula ou H0. Não é possível provar H1, por isso não podemos rejeitar H0. Não existem provas que nos façam rejeitar H0. E, portanto, é mais seguro dizer não rejeitar H0 do que aceitar H0. E aqui estamos a entrar já num campo um pouco mais filosófico, assim, mais teórico, que é, se eu digo que aceito H0, eu estou a assumir que vou aceitar sempre que H0 prevalece. E H0 nem sempre prevalece, ou na verdade ela prevalece enquanto não houver algo que a faça não prevalecer, que haja uma hipótese alternativa que fique por cima da H0. Aqui no caso das finanças seria, eu aceito a inocência da empresa, então ela é inocente sempre. Não, pode vir a surgir dados mais tarde, dados que estavam escondidos ou que não foram bem analisados, que provem realmente que ela fez fraude. Então o melhor é sempre dizer, ok, para já é inocente, não rejeitamos hum, a tua inocência. Não se rejeita a inocência da empresa. Estão a perceber? Porque mais tarde ela pode vir a ser rejeitada. E para já
dizemos assim, do ponto de vista técnico e do ponto de vista filosófico da análise, como a gente usa os testes estatísticos, é mais correto dizer não se rejeita H0 ou aceita ou rejeita-se H0, ok? Não se rejeita, rejeita-se. Eu sei que dizer isto pela negativa é um bocado mais confuso, mas a verdade é que, pronto, as coisas são assim. Então, como é que nós criamos um teste de hipótese? Como é que nós começamos a criar na cabeça o teste de hipótese para depois executá-lo? Atenção que eu estou aqui a falar dos testes de hipótese no geral, né? Na teoria, porque depois na prática há vários testes que utilizam esta teoria das hipóteses, testes estatísticos, que depois cada caso é um caso e vamos ter que ver alguns caso a caso, se bem que alguns podem estar dentro do mesmo grupo e a interpretação é a mesma, outros nem por isso, mas para já estamos a falar da teoria dos testes de hipótese. Para a receita do sucesso, para termos sucesso aqui logo a criar um teste de hipótese na nossa cabeça e depois pô-lo em prática. Vamos identificar os parâmetros, especificar H0 e H1 e o nível de significância alfa, ok? Portanto, antes de sequer começarmos a fazer a nossa experiência, temos que ter o H0 e o H1 bem definido na nossa cabeça e também o alfa. O alfa é a nossa significância normalmente é 0,05, mas já vamos falar sobre o alfa a seguir e eu também tenho um vídeo que vocês podem ver que é só sobre o alfa, dedicado ao alfa. Então, a seguir temos escolher aí uma variável aleatória com distribuição conhecida, ok? Normalmente vamos simplificar e vamos assumir que são sempre distribuições normais, podem não ser, mas para já vamos escolher uma variável aleatória que tem uma distribuição normal, podia ser um peso, uma altura, uma coisa assim. Depois, definir a região de rejeição ou região crítica, que está em tudo associado ao alfa, conjuntos de valores que nos levam a rejeitar H0. Esta região crítica está diretamente ligada a alfa, ok? E calcular o valor da estatística dos testes para a amostra observada. Aqui depois executamos os cálculos para o teste, seja qual for o teste que nós escolhemos para definir ou para o nosso trabalho. Se o valor do teste calculado estiver dentro da região crítica, rejeita-se H0. Se o valor calculado não estiver dentro da região crítica, não se rejeita H0. E que valor é este e que região crítica é esta? Vamos por partes. Normalmente atribui-se um valor muito baixo para alfa. Estou a começar pelo alfa porque o alfa é que vai definir a nossa região crítica. Então, o alfa também é um erro. Atenção. Que é a probabilidade de H0 ser verdadeira e nós virmos a rejeitar H0. E portanto, quanto mais baixo for alfa, menor esta probabilidade, ou menor a probabilidade deste erro acontecer, né? De ela ser verdadeira, H0 ser verdadeira, ou seja, não rejeitarmos H0 e na verdade nós rejeitarmos. Para a região crítica, alfa vai definir a região crítica e que vai ser dependendo do tipo de teste, se é bilateral ou unilateral. Bilateral é quando nós fazemos um teste para verificar se há uma diferença. Se há uma diferença, por exemplo, no exemplo dos ratinhos, eu tenho duas dietas, controlo o teste, e eu quero ver se a dieta, se o peso final dos ratinhos é diferente do controle. Não quero saber se é maior, se é mais pequeno. Quero saber se é diferente. E, portanto, por isso é que está aqui igual e diferente. No teste unilateral, ou à esquerda ou à direita, eu quero saber se é maior, se o peso é maior, ou se é menor. Né? Se é maior, vai para a direita, se é menor, vai para a esquerda, e é isso que eu estou aqui a ver. Aqui tenho um pequeno erro, aqui devia ser H1, porque é como esta aqui, é H1 e aqui é H0. Pronto, não interessa. E portanto, o teste unilateral vai verificar se o resultado do teste, do grupo de teste, é maior ou menor. Ok? É um ou outro. E aí pomos a nossa região crítica toda para um lado. E aqui tem graficamente a visão do que é isto da região crítica. Se for um teste bilateral, eu vou dividir o meu alfa por duas partes. Ok? Tanto à esquerda como à direita. Se for um teste unilateral, neste caso à direita, eu ponho o meu alfa todo de um só lado. Porque eu quero saber só se é maior. Né? Neste caso, eu quero saber se o peso dos ratinhos no teste é maior que o do controle. Não me interessa saber se é menor, porque a dieta que eu dei foi mesmo para aumentar. E agora eu quero saber se ela aumenta
o suficiente para ser estatisticamente significativo, para que o tal valor do teste calhe aqui na região crítica. Enquanto que neste, eu só quero saber se o peso dos ratinhos é diferente. Não me interessa se é menor, se é maior. Eu quero saber se é diferente. E então o valor do teste final já vai estar aqui ou aqui. Mas como o alfa é sempre um valor fixo, ou seja, é 0,05, 0,5, para já, posso ser 0,01, mas vamos assumir que é 0,05. Eu aqui tenho que fazer alfa, aliás, desculpem, eu aqui tenho que fazer alfa a dividir por 2. Então vai dar 0,025. Então a 0,025 é esta área, porque as duas juntas têm que dar 0,05. Enquanto que aqui esta área é toda 0,05. E portanto esta é a diferença da região crítica que nós temos que calcular, dependendo se usamos um teste bilateral ou unilateral. Ok? Ok? Vamos continuar. Se quiserem fazer pausa no vídeo para ver isto melhor, estejam à vontade. Eu aqui vou continuar. Portanto, esta é a região crítica, dependendo do alfa. Se o alfa for mais pequeno, esta região vai ser cada vez mais pequena, aqui vai ser mais pequeno, e o que vai acontecer é que o valor final do teste, para ficar aqui na região crítica, vai ter que ser um pouco mais difícil de lá chegar, porque estamos a diminuir cada vez mais a região e esse valor do teste estatístico vai, entre aspas, ter mais dificuldade em calhar aqui. Ok? Por isso, em contrapartida, a probabilidade de cometermos um erro baixa. E, portanto, quanto menor for o valor de alfa, por exemplo, 0,01, melhor vão ser a nossa, melhor vai ser, ou maior vai ser a nossa confiança nos resultados do teste. Ok? Portanto, em termos de erros, nós temos dois tipos de erros. É o erro do tipo 1, aqui, e o erro do tipo 2. E é muito fácil vocês meterem isto na vossa cabeça. O erro do tipo 1 é quando nós dizemos que H0 é falsa e ela é verdadeira, ou seja, rejeitamos H0, mas ela é verdadeira. E o erro do tipo 2 é quando dizemos que H0 é verdadeira, ou seja, não rejeitamos. Eu aqui pus aceitar entre aspas, mas o termo técnico que nós devemos dizer corretamente é não rejeitamos H0 e ela ser falsa. Ou, ao contrário, é H1 ser verdadeira e nós dizemos que é falsa e rejeitarmos H1. Ok? São estes dois tipos de erros que nós temos. Este tipo de erro é sempre alfa. O valor deste tipo de erro é sempre alfa. Portanto, se vocês escolherem um alfa 0,05, têm 5% de hipótese de probabilidade de cometer um erro do tipo 1. Se escolherem um alfa 0,01, têm 1% de hipótese de cometer um erro do tipo 1. O erro do tipo 2 é beta, ok? E beta é a probabilidade de H0 ser falsa e nós não a rejeitarmos. Ou seja, ou a probabilidade de H1 ser verdadeira e nós rejeitamos. E, portanto, o alfa tem sempre um nome, que é nível de significância. 1 menos beta nós chamamos de potência do teste. E a potência do teste é a habilidade do teste detectar um efeito, se este efeito realmente existe. Pronto, isto foi dito por este senhor em 2000 e, portanto, eu normalmente não traduzo as coisas porque não quero perder nada na tradução, meto exatamente como está. Se vocês não, pronto, se têm alguma dificuldade com o inglês, eu traduzi, né? O poder estatístico é a habilidade de um teste de detectar um efeito, se este efeito realmente existe. Pronto, é isto que está aqui escrito em inglês, caso tenham dificuldade. E, portanto, 1 menos beta será a potência do teste. Ora, isto tudo junto, em termos gráficos, é o quê? É isto. Aqui está a minha distribuição do grupo de controle, vamos assumir que isto são os ratinhos, vamos imaginar, e aqui está a distribuição dos meus ratinhos do peso do grupo de teste, ou seja, quanto mais afastadas tiverem estas distribuições, mais evidente é a diferença entre os dois pesos, certo? E portanto, se esta distribuição estiver muito afastada para aqui, significa que esta região aqui vai diminuir. E isto é a potência, é o erro do tipo 2. É H1 ser verdadeiro e nós rejeitamos.
Se isto cada vez mais é mais pequeno, olhando aqui para trás para esta fórmula, se isto é muito pequeno, isto cada vez, esta conta final vai dar cada vez mais alta, até 1, que é o limite, e portanto a potência do teste, se for muito alta, que significa que nós temos uma boa separação entre as duas distribuições. O alfa é esta parte aqui, e portanto quanto mais pequeno for este alfa, mais difícil vai ser o resultado do teste, se calhar para aqui, né? Porque quanto mais para aqui calhar, que significa a diferença tem que ser mesmo, mesmo muito grande. E portanto vocês podem ver que alfa e beta estão relacionados, porque o alfa se andar para aqui, beta vai aumentar. E se alfa andar para ali, beta vai diminuir. E portanto é preciso ter atenção este jogo entre alfa e beta. Beta normalmente assume-se a priori, antes da experiência começar. Beta é mais difícil de se calcular, porque depende de outros parâmetros, que eu agora não vou dizer aqui neste vídeo, senão tinha que ter um vídeo um bocado mais dedicado a isto, mas normalmente define-se uma potência de teste, ou uma regra geral, quando queremos definir esta potência de teste, definimos para 0,8, ok? Ou seja, 1 menos beta igual a 0,8. Então, olhando agora para o nível de significância apenas, com o teste bilateral 0,05, esta vai ser a região crítica. Desculpem, que agora fiz um desenho a mais. Esta vai ser a região crítica e esta aqui também. E a zona verde vai ser a zona em que, se o valor do teste estatístico calhar nesta zona verde, nós não rejeitamos H0. Se calhar nesta zona crítica, numa ou na outra, já vamos rejeitar H0. Então, e que valor é este que o teste deita cá para fora? É o valor de P. E o valor de P está diretamente associado com a decisão que nós vamos tomar entre as duas hipóteses. Ora, se o valor de P, se P for menor que alfa, ou seja, se o valor de P estiver aqui, nesta região, então o que é que vai acontecer? Eu vou rejeitar H0. Agora, se o valor de P for maior ou igual que alfa, H0 vai prevalecer. E, portanto, a regra é, se o valor de P está aqui, nesta região, então H0 não se rejeita. Se o valor de P está aqui na região crítica, então eu rejeito H0. Quando vocês fizerem o teste, o que vocês vão observar vai ser um valor de P, vai ser algo, valor de P igual a 0,024, vamos supor, e depois o teste vai dizer-vos em baixo, ok, é significativo para um valor de alfa X. Se vocês definirem sempre um valor de alfa igual a 0,05, então isto significa que este valor de P em relação a alfa eu tenho significância estatística e vou rejeitar H0 e H1 prevalece, ok? E é isto que vocês têm que ter em atenção. Se o valor de P for menor que alfa, rejeitamos H0. Se o valor de P for maior ou igual a alfa, não rejeitamos H0, ok? Portanto, atenção que nós devemos, as atenções que nós devemos ter com o valor de P. Agora vou pôr aqui tudo aquilo que a Associação Americana de Estatística colocou como guidelines, porque já há muita confusão sobre o que é o valor de P, a sua interpretação. Portanto, vamos aqui ter seguir as guidelines que eles colocam. Os valores de P indicam quão incompatível os dados são com um determinado modelo estatístico. Pronto. E é isto. Podemos esquecer o resto e não dizer mais nada. É a única coisa que vocês têm que ter em mente é isto. Os valores de P indicam quão incompatível os dados são com o modelo estatístico. Ok? Os valores de P não medem a probabilidade de que a hipótese é verdadeira ou que a probabilidade dos dados é produzida ao acaso. Não medem isso, ok? Mais uma vez, medem a incompatibilidade dos dados. Terceiro, se conclusões científicas ou negócio ou decisões políticas não devem basear-se apenas e só apenas no valor de P, por este ter passado um determinado limite, ok? Não se deve fazer isto, tomar qualquer decisão só no valor de P. E nós vimos isto acontecer e não foi assim há tanto tempo quanto isso. Uma inferência ou conclusões, como deve ser, devem ter um reporte total, ou seja, deve-se reportar tudo aquilo que nós temos de dados e a transparência deve ser total também. Portanto, não é só o valor de P que nós temos que mostrar, é tudo.
os intervalos de confiança, o tamanho da amostra, as percentagens, as distribuições, tudo o que tem a ver com os nossos dados, nós devemos apresentar para dar o contexto, porque só o valor de P por si não diz nada, como nós já vamos ver. O valor de P ou significância não mede o tamanho do efeito ou a importância de um resultado. Porque temos um valor de P muito baixo, não significa que o resultado é muito melhor do que se não tivéssemos o valor de P muito baixo. E, por último, um valor de P que nós tenhamos, ou seja, um valor de P que nós calculemos, não é uma boa medida de evidência para um modelo ou para uma hipótese, ok? O valor de P é o valor de P e apenas e unicamente nos diz quão incompatíveis os dados são com um determinado modelo estatístico. Ponto. E, portanto, há várias fases comuns, meias e erradas sobre o valor de P. O valor de P diz-nos a probabilidade da hipótese não ser verdadeira. Não diz. Diz a incompatibilidade que existe com o modelo estatístico. Se o valor de P menor que 0,5, a hipótese nula é falsa. Não, necessariamente. Não se esqueçam que há um 5% de erro dela ser verdadeira. Há o erro do tipo 1. Ok? Se o valor de P for maior que 0,5, então H0 é verdadeira. Não é verdadeira. Apenas não conseguimos provar que H1 é verdadeiro e que rejeitamos H0. Portanto, ela não se rejeita. Não é ultimamente, ou não é em última análise, a verdadeira hipótese. Há a possibilidade de um dia ela não ser verdadeira. Por isso a gente diz sempre que não rejeitamos H0. Quanto menor o valor de P, mais forte é a hipótese alternativa? Não. Já vimos que o valor de P, o tamanho ou a diferença entre valores de P não justifica nada em termos de efeitos ou de importância dos resultados. O valor de P mede a probabilidade dos resultados terem acontecido por acaso? Também não. E esta é muito usada. E há livros de estatística até que já têm isto escrito e está completamente errado. O valor de P não mede a probabilidade dos resultados terem acontecido ao acaso. Medem sim a incompatibilidade dos dados com um determinado modelo. Se o P for menor que 0,5, o resultado é importante. Não necessariamente. Vocês podem ter valores de P menor que 0,05 e depois, quando vão ver os resultados, veem que na verdade aquele teste não serve para nada. Aquilo deu, mas que o contexto por trás daquele teste não tem sentido nenhum. Pode acontecer e, portanto, sim, o resultado pode ser importante, mas não é assumidamente 100% sempre importante. Tem a ver muito com o contexto, com os dados que vocês têm, com o tamanho da amostra, tudo aquilo que está por trás antes de chegarem ao teste é importante e conta muito para a importância ou o significado do valor de P. O valor de P dá-nos a certeza sobre os resultados. Não, em estatística não há certezas de nada. Há zero certezas. A única certeza que nós temos em estatística é que não há certezas. E, portanto, em estatística nada é 100%, há sempre uma probabilidade de erro e o valor de P nunca nos dá certeza sobre nada. Portanto, por fim, o valor de P indica o grau de incompatibilidade entre os dados observados e a hipótese nula, assumindo que esta é verdadeira. Não nos diz se a hipótese nula é verdadeira ou falsa, não mede a importância prática dos resultados, não quantifica a probabilidade de um erro, é apenas uma ferramenta útil, mas limitada. E limitada porque atrás do valor de P há muita informação que deve ser posta em evidência, posta à frente, né, apresentada, transparência total, e essa informação toda é que vai dar importância ao valor de P, é que vai suportar o valor de P e não ao contrário. Ok? E pronto. Chegamos ao fim deste vídeo, espero que tenham gostado. Se tiverem dúvidas, se tiverem sugestões ou se quiserem comentar algo que vos passe pela cabeça, por favor, deixem aqui nos comentários e já sabem, subscrevam e carreguem aí no sininho para quando sair um vídeo novo vocês serem logo os primeiros a ver. Ok? Obrigado e até ao próximo vídeo.